Bom, gente, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Antes de nós participarmos da ceia do Senhor, hoje bem especial, um tema bem específico para nós cristãos. Eu disse a semana passada, a pastora Letícia compartilhou aqui no começo, o nascimento de Jesus foi bom, foi importante, mas mais importante que o nascimento de Jesus foi a Páscoa, foi o que aconteceu com Jesus no dia de Páscoa, o que aconteceu com Jesus nesses dias. E eu quero, nós estamos vindo de uma sequência de falar sobre o Evangelho, de viver o Evangelho. Nós vimos há 2 semanas atrás que o Evangelho, ele é uma pessoa, o Evangelho é eterno, o Evangelho ele se refere a Jesus. Que muito mais do que uma mensagem de salvação em relação ao pecado, Jesus é a salvação para a eternidade. Jesus, aquele que era, que é e o que há de vir, que estava antes de tudo e é o que vai estar depois de tudo, porque Jesus é eterno e o Evangelho é eterno. E nós vimos que o Evangelho, nós devemos viver o Evangelho, nós devemos viver uma vida em Jesus, viver Jesus nas nossas vidas. Mas, aproveitando este momento de Páscoa e tudo o que aconteceu nesses 3 dias de Páscoa, sexta, sábado e domingo, ele tem um objetivo fundamental, porque o Evangelho, que é eterno, ele veio para se tornar realidade da salvação do pecado, ele veio para se tornar vida para mim e para você, justamente no dia da Páscoa, nesses acontecimentos dentro da Páscoa. E eu quero ler com vocês Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3, falando sobre Jesus, o que Jesus veio fazer. Nós vamos ver que Jesus é a mensagem principal, se falando de evangelho, se falando de anunciar o evangelho, de falar do evangelho a outras pessoas. Esta mensagem hoje, se você puder deixar ela entrar no teu coração, ela vai ser a essência da sua mensagem, ela vai ser a essência daquilo que você vai compartilhar. Quando você compartilhar sobre Jesus, nós vimos a semana passada, de iluminar, trazer a iluminação, a revelação de quem é Jesus. Na sua mensagem, precisa trazer esta revelação, na qual nós vamos ver o que acontece na Páscoa, a revelação sobre Jesus. Então vamos ver Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao 3. Qual é a mensagem que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer? Isaías estava profetizando sobre Cristo. Ele está dizendo: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da tua glória. Isaías não estava revelando sobre ele mesmo, Isaías não estava revelando sobre o que iria acontecer nos dias em que ele estava vivendo, mas Isaías estava revelando sobre Cristo, que iria acontecer 700 anos mais tarde. Jesus, ele vem 700 anos depois de Isaías. Quando nós lemos o livro de Isaías, nós vamos ver vários e vários capítulos, que são capítulos messiânicos, que apontam, que profetizam sobre Jesus. Quem seria Jesus? O que Jesus iria fazer? E aqui, Isaías estava profetizando sobre a missão de Jesus. O que Jesus ia vir, o que ia começar com Jesus, e depois a igreja iria dar continuidade. Então o que começa? Jesus vinha debaixo do Espírito do Senhor, para levar as boas notícias aos pobres, para levar o Evangelho às pessoas, para levar
as boas notícias àqueles que estão perdidos. Essa era a missão de Jesus. Esse era o evangelho que Jesus iria trazer. Jesus iria viver o evangelho. Jesus iria viver no seu dia a dia a boa mensagem. Ele iria viver no dia a dia aquilo que ele veio fazer. E aquilo que Jesus, a mensagem de Jesus e tudo que ele veio viver, tudo que ele viveu nos 3 anos do seu ministério, nos seus 30 anos aqui na terra e nos seus 3 anos de ministério, tudo que Jesus viveu foi para culminar no acontecimento da Páscoa. Foi para culminar naquilo que aconteceu durante os dias de Páscoa, durante toda a preparação, desde a sexta-feira até o domingo de Páscoa. Então, nós vamos ver que a essência da mensagem de Jesus, ela está na Páscoa. A essência do que Jesus veio fazer não está no seu nascimento, mas está na Páscoa. Aquilo que ele fez, aquilo que ele passou, a sua mensagem principal, ela está nesses acontecimentos da Páscoa. Então nós vamos ver como começa a Páscoa. Nós vamos rapidamente passar um pouco sobre o início da Páscoa, onde começou a Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico pessah, que significa a passagem. E o que era essa passagem? Qual era essa passagem? Qual era o objetivo? Esta passagem que a Bíblia traz, nós vamos entender aonde iniciou. Então, à luz do entendimento da tradução, do hebraico, da palavra Páscoa, que traz a passagem, nós vamos ver o que a Bíblia traz por isso. À luz da palavra de Deus, o que é essa passagem? O que é essa Páscoa? Então, só para entendermos tudo o que acontece no Antigo Testamento, ele é uma sombra ou uma projeção daquilo que é revelado no Novo Testamento. Tem muita gente que muitas vezes, quando você vai conversar, ela quer falar, não, mas Jesus anulou todo o Antigo Testamento. Isso não é verdade. Jesus não veio para abolir o Novo Testamento, ele não veio para tirar o Novo Testamento, porque o próprio Jesus usa textos do Antigo Testamento para confirmar no Novo Testamento o que estava sendo dito, o que estava sendo profetizado. Então o próprio Jesus, ele usa o Antigo Testamento para trazer a revelação daquilo que ele estava vivendo naquele momento. E Jesus, ele fala que ele não veio para abolir a lei, mas muito pelo contrário, ele veio para cumprir. E nós vemos em Jesus que só é possível cumprir através da graça. Então, olhando para a Bíblia em um todo, nós vamos entender que o que acontece com Jesus tem uma sombra, tem uma projeção, é profetizado, simbolicamente acontece lá em Êxodo, no capítulo 12, e eu quero ler com vocês. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 12 de Êxodo, que fala sobre a Páscoa. Então, para nós contextualizarmos, o povo estava escravo no Egito, eles estavam servindo a Faraó. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo. Faraó, com o seu coração endurecido, não liberava o povo para sair. Já havia acontecido 9 pragas, sobre as águas do rio Nilo se transformaram em sangue, a praga do piolho, dos gafanhotos, dos sapos, da escuridão, enfim. 9 pragas já tinham acontecido. Ainda faltava a última. Ainda faltava a última, que era em relação aos primogênitos, que tinha a ver com o primogênito. Todo primogênito, na lei, quando nós olhamos para a lei, todo primogênito ele era oferecido ao Senhor. Mas no lugar de um primogênito, ao invés de uma criança morrer, então era oferecido um sacrifício. Era oferecido um sacrifício de um cordeiro, de um cabrito. Era oferecido um sacrifício em prol do filho mais velho, do primogênito. E Deus estava, de uma forma, com toda a nação de Israel, ele estava consagrando
todos os primogênitos, porque ali no Egito eles não conseguiam fazer os seus rituais, eles não conseguiam fazer as ofertas que na verdade não iria vir depois, né, com Moisés, a lei, mas eles tinham um entendimento sobre o sacrifício, sobre o altar ao Senhor, porque já tinha começado com Abraão, Isaac, Jacó, né, e toda a descendência. Então Deus estava de uma maneira ali com toda a nação, purificando toda a nação, consagrando toda a nação, consagrando todos os primogênitos. E para isso era preciso de um cordeiro, um cabrito, para ser sacrificado. E nós vamos ver então Deus dando essa ordem para Moisés, para dizer ao povo. Ele estava dizendo para Moisés: Moisés, diga a toda a comunidade de Israel, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e o pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a passagem do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. E este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então aqui a gente vê Deus dando as instruções de Moisés de como seria celebrado a primeira Páscoa. Eu não vou me aprofundar sobre cada elemento, eu quero apenas aqui pontuar alguns elementos que nós, né, que a gente vê aqui nessa história. Mas o primeiro elemento que a gente precisa fazer questão aqui de pontuar é que não tem nenhum coelho na história. Nós não vemos nenhum coelhinho na história para ser sacrificado. Nós não vemos nenhum ovo de chocolate na história. Essa não é a verdadeira história. Isso não é o que a Bíblia fala sobre a Páscoa. Então o animal não era um coelho, e sim um cordeiro. Era um cordeiro que iria ser sacrificado. Então a gente vê aqui que haveria necessidade de um sacrifício. Haveria necessidade de um sacrifício, o sacrifício de um cordeiro. Haveria necessidade de um derramar do sangue. O sangue que precisava ser passado nos umbrais das portas, nas batentes das portas, para que quando o anjo da morte passasse e olhasse aquele sangue, ele não entrasse naquela casa, porque saberia que aquele sangue estava protegendo aquela casa. Então, outro elemento, as ervas amargas. Que tem um entendimento do tempo amargo que o povo viveu no Egito, né? Toda uma simbologia, né? O pão sem fermento, porque a saída precisava ser rápida, né? Você vê que as instruções de Deus eram: olha, comam tudo, mas já estejam prontos para sair, estejam prontos para mudança, estejam com as coisas arrumadas, estejam com o cinto, o cinto firmado, as sandálias nos pés, o cajado na mão, porque vocês vão comer e ao amanhecer do dia vocês vão sair fora, vocês vão passar, vocês vão sair do Egito e vão para a terra que eu prometi.
Então, as instruções eram claras ali para o povo de Israel. Então, eles iam sair do quê? Do lugar de escravidão. A Páscoa era a passagem do lugar de escravidão para um lugar onde mana leite e mel. Era o sair da escravidão para andar, para passar para a liberdade. Então, nós vemos aqui vários elementos, vários simbolismos, né? A gente não vai ter tempo para entrar em todos eles. Mas o que é interessante, que me chama a atenção, é que no final do versículo 14, Deus está dizendo para Moisés, olha, fala para o povo que este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como um decreto perpétuo. Guarde isso. Nós vamos conversar mais para o final sobre isso. Mas guarde isso. Deus estava dando a orientação para Moisés. Olha, esta passagem, essa Páscoa, não é só para esta geração, mas é um memorial para sempre. É um memorial eterno, é um memorial que vocês sempre vão celebrar o acontecimento, aquilo que aconteceu neste lugar, saindo da escravidão e indo para a liberdade. E isso é um ponto que nós vamos ver, que vai remeter a Jesus e posteriormente remete a nós, nos dias de hoje, como um memorial eterno. E nós vamos ver isso mais para frente. Então, nós vemos aqui que a Páscoa, ela foi estabelecida em Moisés. Mas toda a aliança, tudo aquilo que era feito, haveria necessidade de um derramar de sangue. E naquele momento, a aliança que Deus estava fazendo com Moisés, com todo o povo, para sair da escravidão, era necessário do sangue de um cordeiro. Era necessário um sacrifício. E aqui, queridos, eu quero chamar a sua atenção. Porque muitas vezes nós pensamos sobre sacrifício. E nós achamos que, não, mas isso não é para os dias de hoje. E realmente não é. Um cabrito, um cordeiro não é para os dias de hoje. Mas ainda assim hoje é necessário alguns sacrifícios. Porque para andar em liberdade é necessário um sacrifício. O povo de Israel, os hebreus que estavam ali no Egito, para eles andarem na liberdade, eles precisavam de um sacrifício. Eles precisavam sacrificar algo. Eles precisavam sacrificar um cordeiro, um sangue precisava ser derramado. Então isso é a história ali no Antigo Testamento, bem resumido, né? Você conhece a história sobre o que acontece na Páscoa. Mas o que eu quero que você grave dessa primeira parte aqui, para viver em liberdade é preciso um sacrifício. E a Páscoa é como um memorial, né, para toda a descendência, um memorial onde celebra como festa ao Senhor, um decreto perpétuo. Agora, falando em sacrifício, vamos olhar o decorrer da história chegando até Jesus. Vamos ler Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. O texto é um pouco longo, mas eu quero ler com você Isaías capítulo 53. Eu queria que você acompanhasse, a gente vai projetar ali. Isaías 53, João, deu certo aí? Então vamos ver sobre o sacrifício de Jesus, né? Aquele cordeiro que foi sacrificado na Páscoa. Ele é remetido ao que Isaías profetiza sobre Cristo. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejássemos. E foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio rebanho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi na vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui mostra o cordeiro. Mas agora não era mais um cordeiro animal, mas o cordeiro filho de Deus. O que João Batista, quando ele vê Jesus, lá em João, João Batista ele vê Jesus e ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o sacrifício necessário da Páscoa não era mais derramar um sangue para proteger uma única casa, não era mais um cordeiro para cada família, não era mais uma ervas amargas para lembrar do tempo de escravidão, mas agora era necessário uma pessoa se colocar no lugar de culpa, uma pessoa se fazer oferta para nos tirar da escravidão, agora não de uma opressão de um lugar, mas da escravidão do pecado, para andar numa novidade de vida, para andar numa liberdade que Deus nos chamou. Então o sacrifício de Cristo foi a passagem, foi a Páscoa, não mais agora do Egito, da escravidão do Egito para a terra prometida, mas foi a Páscoa, foi a passagem da escravidão do pecado para andar em uma verdade, em uma vida em liberdade, porque Deus nos chamou para andar na liberdade, não mais em escravidão. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem muita gente que acha que quando olha para a Bíblia, quando olha para o cristão, quando olha para aquilo que Jesus está falando, eu vou andar com Jesus, mas andar com Jesus é cheio de regra, porque eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer isso. Isso não é andar em liberdade. Mas na verdade nós estamos sendo cegados quando temos esse tipo de pensamento. Porque quando levamos essa questão da vida em Jesus como uma lista de regras, é porque nós estamos vivendo numa escravidão do pecado. Porque nós estamos vivendo numa vida religiosa, tentando fazer algo que a lei, que a gente obedeça à lei, algo que vai tirar a nossa impunidade, mas na verdade está nos prendendo cada vez mais. Porque a liberdade que Cristo quer nos dar, agora não é uma lista de regras, mas é você fazer para Ele por amor. Porque o sacrifício dele
foi o suficiente para que eu e você pudéssemos andar em amor em Cristo Jesus. Porque o sacrifício de Cristo já foi o suficiente para que eu e você pudéssemos entender que, por mais sacrificante que seja, algo que nós façamos hoje ainda não vai chegar perto do sacrifício de Cristo naquela cruz, como um cordeiro, como uma ovelha que foi muda diante dos seus tosqueadores, diante de um sofrimento. Sabe, queridos, Cristo foi sacrificado como um cordeiro, para que eu e você fôssemos lavados e purificados pelo sangue dele derramado naquela cruz. Agora o sangue de Cristo não era para passar nos batentes, nos umbrais da porta, mas o sangue de Cristo era para ser derramado no nosso coração, para purificar o nosso coração, para purificar a nossa vida, para nos livrar do pecado. E, queridos, o amor de Jesus, demonstrado naquela cruz, só é possível de alguém que é o amor. A expressão do amor de Cristo naquela cruz só é possível porque Cristo é o amor, porque Deus é o amor. Porque se Deus apenas tivesse o amor, eu não sei se seria o suficiente para que Jesus fosse entregue naquela cruz. Mas porque Ele é amor, porque o amor é sua essência, porque Deus, o amor é a base de tudo. O amor é o próprio Deus. Porque Ele é amor, o sacrifício de Cristo é a maior expressão de amor que eu e você podemos ter de alguém. O sacrifício de Cristo é a maior expressão que eu e você podemos ter. No Antigo Testamento, o cordeiro foi sacrificado para a liberdade da escravidão. No Antigo Testamento foi necessário um cordeiro para tirar o povo da escravidão. No Novo Testamento, foi necessário o Cordeiro de Deus, para que eu e você pudéssemos andar numa novidade de vida, para que eu e você pudéssemos andar na essência, naquilo que Deus nos chamou, para que nós fôssemos livres do pecado, para que o pecado na nossa vida não seja mais o domínio sobre nós, mas um acidente, caso ele aconteça. Mas, queridos, nós nunca podemos esquecer do sacrifício de Cristo. Nós nunca podemos esquecer que o sacrifício de Cristo naquela cruz foi e é a mensagem mais importante que eu e você precisamos ter. O que é liberar perdão quando há uma ofensa? Se quando o perdão já foi liberado por mim e por você. O que é liberar o amor? Quando o amor já foi liberado e expressado por mim e por você. O que é ser obediente à sua voz? Quando Ele foi obediente por mim e por você. O que é nós andarmos em obediência à sua palavra? Quando Ele se colocou no nosso lugar. Quando Ele viveu no nosso lugar, Ele sofreu, Ele morreu no nosso lugar. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca concede, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos
santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Versículo 14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. E ele acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não há mais a necessidade de oferecer um sacrifício de um animal. Não há mais a necessidade de alguém morrer em sacrifício por causa dos nossos pecados. Porque Cristo já pagou esse preço. Cristo já se ofereceu voluntariamente como um sacrifício no meu e no seu lugar, por causa dos, como nós lemos lá em Isaías, por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos, o que eu quero trazer aqui, eu quero concluir esta mensagem, antes de nós darmos continuidade, é que o que nós vivemos hoje, nós não podemos ignorar o sacrifício de Cristo na cruz. Porque olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então Paulo está falando, olha, Jesus veio como um sacrifício vivo, ele passou, ele nos tirou da escravidão do pecado para uma vida de liberdade, viver na liberdade em Cristo Jesus, como a gente já leu o texto anterior. Mas Paulo continua dizendo, olha, mas não usem esta liberdade para dar ocasião à carne. E aqui, queridos, eu quero concluir. Agora, a morte não é necessária. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Não é mais necessário um cordeiro, não é mais necessário uma morte, mas ainda assim continua sendo necessário um sacrifício. Agora é um sacrifício de louvor que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, queridos, não há mais necessidade de uma morte, a morte de um cordeiro, a morte de uma pessoa, mas ainda assim existe um sacrifício. Para andarmos na liberdade que Cristo nos chamou, ainda assim há um sacrifício, mas agora um sacrifício de louvor. Aquilo que sai da nossa boca, e aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então agora o sacrifício que nós temos que oferecer ao Senhor tem a ver com o que está dentro do nosso coração. E quando falamos de coração, tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com aquilo que nós fazemos. Agora não é mais necessário, como eu já disse, uma morte natural, mas é necessário uma morte carnal. É necessário uma morte da nossa natureza. É necessário uma morte da nossa essência pecaminosa. Porque eu e você temos uma natureza pecaminosa. Eu e você fomos concebidos debaixo de uma essência, de uma natureza pecaminosa. E nós só somos libertos, nós só abandonamos esta essência pecaminosa quando entendemos o sacrifício de Cristo, que é para nos libertar desta essência, dessa natureza pecaminosa, para daí então viver a natureza de Cristo em nós. E aí você já sabe, tem o batismo, onde é a sua confissão de fé, daquilo que você está disposto. Mas, queridos, só há mudança na nossa vida quando nós reconhecemos a necessidade de abandonar a nossa velha natureza. Só há mudança na nossa vida quando nós reconhecemos que precisamos
mortificar a nossa carne, que precisamos sepultar a nossa natureza. Se nós não é agora uma lista de regras do que pode ou não pode, não tem a ver isso aqui é pecado ou isso aqui não é pecado, tem a ver em se eu entendo que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador, que foi expressado no amor, naquele sacrifício daquela cruz, ou não. Porque muitas vezes a pessoas, a gente tem falado sobre isso, porque nós vivemos numa nação onde tem mais de quase 50 milhões de evangélicos, mas ainda temos uma nação que ainda é fortemente na corrupção, em números de abortos crescendo, números de racismo crescendo. Porque nós temos uma grande maioria que estão vivendo uma lista de regras do que pode ou que não pode, achando que é pecado, e não estão reconhecendo Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Porque o que muda a nossa vida não é, isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso aqui não tem problema, não. O que muda a nossa vida é quando entendemos que nós temos essa natureza, e que essa natureza pecaminosa precisa morrer. E este é o sacrifício agora que eu e você precisamos fazer. Renunciar às nossas vontades. Renunciar àquilo que nós mais, aquilo que satisfaz a nossa carne. Renunciar àquilo que é ter um coração quebrantado. Onde muitas vezes o orgulho nos impede de fazer isso. Onde muitas vezes o egoísmo impede de nos fazer isso. Raízes da nossa natureza. Pastor, eu não sou orgulhoso, todos nós somos. Pastor, mas eu não sou egoísta, todos nós somos, porque não tem a ver com o que você tem a ver com o que está no seu coração. Você nasceu com essa essência, você só é mudado e transformado quando você entende que esta essência precisa morrer, para que a essência de Cristo, que foi pago ali naquela cruz do Calvário, nos tirando daquela essência para viver uma novidade de vida, para viver a vida de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos. Essa é a essência do Evangelho. Entender que Cristo morreu por causa da nossa natureza pecaminosa e não por causa do nosso pecado em si. Porque o pecado em si Deus perdoa. Ok, está tudo certo. O texto de Hebreus fala que Ele esquece as nossas iniquidades. Mas Deus não está preocupado num primeiro momento com o pecado em si, mas Ele está preocupado com a nossa natureza. Porque o que nos impede de viver a eternidade não é se nós pecamos hoje ou não. Porque isso nós vamos continuar até sermos aperfeiçoados em Cristo. Mas o que nos impede de viver a eternidade é se a nossa natureza pecaminosa foi transformada pelo Evangelho. Se a nossa natureza pecaminosa foi morta naquela cruz. Se as minhas atitudes carnais estão ficando para trás. E eu estou acreditando no sacrifício de Jesus, onde tem todo o valor na minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Queridos, nós jamais podemos esquecer o sacrifício de Cristo. E é por isso que Moisés falou lá atrás, Deus falou para Moisés, tenham esta festa como um decreto perpétuo. O que Jesus faz algumas horas antes dele ser crucificado? Ele chama os seus discípulos, ele pega o pão, ele reparte, e ele diz, este é o meu corpo, que é derramado por vós. Depois de distribuir, ele pega o suco da videira, e ele reparte, este é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. E ele termina dizendo, pegar o texto de Lucas, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Agora não mais um cordeiro, não mais o sangue na porta, não mais as ervas amargas, mas agora o pão e o fruto e o suco da videira, representando um memorial eterno, um memorial perpétuo do sacrifício do Cordeiro de Deus, naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Jesus te amou até o fim.
Esta é a maior expressão de amor que eu e você podemos ter. O sacrifício de Cristo naquela cruz. Mas o mais importante, eu não tive tempo para falar aqui. Mas o mais importante, sabe o que é? É que a cruz está vazia. Porque ao terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele vive está ao lado de Deus o Pai, nos orando por nós, intercedendo por mim e por você, para que nós pudéssemos sair desta vida de pecado e viver uma novidade de vida agora com a ajuda do Consolador, do Espírito Santo, sendo liberado para mim e para você, para andarmos nessa novidade de vida, para sermos ajudados e auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, para andar em amor, na verdade de Cristo Jesus. Amém?